Oi, Tati. Oi, Nativa. Bom, começo a minha história dizendo que não quero me identificar. O meu relato é forte e envolve outras pessoas. Então eu prefiro que me chamem por um nome fictício. Pode ser Milena. Tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade. E vivi uma infância conturbada. O ano era 2003. E eu vivia com os meus pais e o meu irmão mais velho no interior de Minas Gerais. É claro que com aquela idade eu era muito inocente. E nesse mesmo ano, meu pai decidiu contratar um Isnaldo, um homem que era o melhor amigo dele, para trabalhar na nossa pequena fazenda. Tudo ia muito bem. Meus pais trabalhavam fora com o objetivo de dar uma vida melhor para mim e para o meu irmão. E muitas vezes nós ficávamos sozinhos sobre os cuidados desse amigo. Confesso que não está sendo nada fácil estar aqui contando a minha história. Mas vamos lá. Preciso continuar. Nativa. Certo dia, estávamos em casa, eu e meu irmão. Como sempre, brincando, juntos, nos divertindo. Então o Isnaldo estava trabalhando, cuidando da gente, quando de repente... Ô, moleque! Vem aqui. Oi, tio, me chamou? Chamei sim. Vai lá na casa dos seus primos brincar um pouquinho e deixa sua irmã aqui comigo, beleza? Tá bom. E então eu fiquei lá, na maior inocência do mundo, sozinha com ele. O Isnaldo era um homem de seus 30 e poucos anos. E foi aí que tudo começou a se transformar num pesadelo. Milena, vem aqui no quarto do tio, vem, rapidinho. E eu, sem malícia nenhuma, afinal eu era só uma criança de 5 anos de idade. Eu fui ao encontro dele. Então o Isnaldo fechou a porta do pequeno cômodo onde ele dormia e começou a dizer coisas que para mim não faziam sentido nenhum. Logo depois, ele começou a me fazer uns carinhos diferentes que eu não estava acostumada. E eu continuava sem entender o que estava acontecendo. Eu me lembro até que eu respondi para ele dizendo que ninguém havia feito aquele tipo de carinho em mim, que era aquilo que ele estava fazendo. Eu não estava entendendo. Nunca ninguém havia me tocado daquela maneira. Eu estava acostumada com o carinho dos meus pais, do meu irmão. E aquilo não era carinho de quem ama de verdade. Não se preocupa, Milena. Tá tudo bem. É só um carinho, ó. Ó, um carinho que uma linda menininha como você precisa. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas tinha alguma coisa errada porque estava me incomodando. Eu não estava gostando daquilo. Aquilo não era carinho de quem gosta da gente, era esquisito. E estava me incomodando muito. Inevitavelmente, eu me assustei e aí eu comecei a chorar. Mais tarde eu fui entender que eu tinha sido vítima de abuso sexual. E naquele momento, a minha infância foi destruída. Olha, Milena, fica quietinha, viu? Não conta nada pros seus pais, não. Depois eu te dou um monte de balinhas e de presentinhos, tá bom? Naquele dia eu fiquei com tanto medo, que eu guardei tudo que tinha acontecido sem contar pra ninguém. Não por causa de balinha, de presentinho. Mas é que eu me senti tão esquisita, com tanto medo. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado. Com o passar dos dias, eu comecei a mudar meu comportamento. Sem perceber. Involuntariamente, eu fui me tornando uma criança agressiva,
Chorava o tempo todo e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Até que um dia eu contei tudo para minha priminha. E a mãe dela, que é a minha tia, ouviu tudo e conversou comigo pedindo que eu contasse tudo. Tudo para ela. Não só para ela, mas também para os meus pais. Eu lembro de ver como ela me olhou espantada, em choque mesmo. E ela começou a chorar compulsivamente, desacreditando no que ela estava ouvindo. Desacreditada que aquele monstro tinha feito comigo. Dias antes de eu deixar a verdade escapar, o Isnaldo havia pedido demissão. E quando tudo veio à tona, ele já estava bem longe. Então a minha tia contou tudo aos meus pais, que também ficaram chocados, claro, e procuraram a polícia imediatamente. Eles me levaram até a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e dias depois eu precisei realizar um exame de corpo de delito. O tempo passou, ninguém mais encontrava o Isnaldo e acabamos descobrindo que ele também tinha abusado de outra menina ainda mais nova do que eu. Uma menina de apenas 3 anos de idade, praticamente um bebê. Infelizmente, ele não pagou pelos seus crimes como deveria, porque logo depois ele faleceu. Como consequência de tudo, entrei numa depressão profunda. Meus pais me levaram ao psiquiatra e somente anos depois comecei a me sentir melhor. Aos 12, eu era uma boa aluna e em 2010, num certo dia, eu tive horário vago na escola por conta da falta de um professor. Então eu resolvi guardar o meu material dentro do carro escolar para ir embora. E lá estava o motorista responsável pelo transporte. O nome dele era Jamiro. E do nada ele resolveu me dar cantadas. Eu estava me tornando uma mocinha, mas claro, com mentalidade de criança, sem nenhum tipo de maldade. Tá linda, hein, Milena? Parece até uma bonequinha. Deixa só você completar 18 anos que eu vou pedir você em casamento, viu? Eu achava que era só uma brincadeira da parte dele. Mas com o passar do tempo, as cantadas continuaram. Até que um dia, quando não tinha ninguém por perto, eu fui até a van buscar alguma coisa que eu já não me lembro direito o que era. E o Jamiro me puxou e me deu um beijo forçado. Na hora eu estranhei e comecei a chorar, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi o que tinha acontecido na minha infância. Então eu saí dali e fui correndo para um cantinho e fiquei calada, quietinha. Um ano depois, a vida seguia normalmente. Até que o período das férias juninas chegou. Era dia 18 de junho, exatamente um dia depois do meu aniversário. Ia ter festa na escola. Eu tinha acabado de completar 13 anos. E na noite da festa, fui até o campo de futebol com algumas amiguinhas de sala. Mas elas me deixaram sozinha por uns minutos. E foi então que eu pude ver o Jamiro se aproximando. Pois é, ele mesmo, o bendito do motorista. Oi, Milena. Tá fazendo o que aí sozinha, hein? Eu tô esperando as meninas voltarem. Acho que elas vão demorar, viu? Enquanto isso, vem aqui. Vem aqui na van comigo, rapidinho. Só quero te mostrar um negócio. Eu estava com medo, mas me senti ameaçada e fui com ele. Quando entrei na van, aconteceu o que eu não esperava. Pela segunda vez, eu fui abusada. Eu fiquei arrasada, sem chão e destruída. Parecia que era uma coisa. Parecia que tudo tinha quebrado por dentro em mim. Por dentro e por fora. Eu sentia medo, nojo de mim mesma
e me perguntava por que aquele tipo de situação só acontecia comigo. Não era possível, parecia que era uma sina. Olha, Milena, eu espero que você não comente isso com ninguém, tá? Comentar nada que aconteceu aqui. Ou isso pode custar a sua vida e também da sua família. Cuidado, hein, menina? Ele me ameaçou de um jeito que eu fiquei apavorada. E fiquei ali, sofrendo, sem poder dizer nada, por muito tempo. E na mesma época, eu acabei indo morar com a minha tia em outra cidade. Eu estava traumatizada. Mas mesmo assim, eu resolvi contar tudo para ela. Porque eu já não suportava mais guardar aquilo dentro de mim. Aquilo estava me matando por dentro. Era forte demais, estava fazendo muito mal. Eu não conseguia explicar. Quando eu contei, ela chorava e mais uma vez a história se repetia. Ela contou tudo para os meus pais, fomos abrir outro boletim de ocorrência. Infelizmente, nada aconteceu com o Jamiro. Ele não foi preso. E mais uma vez eu me senti humilhada. E parecia que todo mundo tinha medo de se aproximar de mim. Inclusive, muita gente falava que eu era destruidora de lares. Eu sofria com críticas que vinham até dos meus próprios familiares. Mas eu sei que, na verdade, eu fui a maior vítima dessa história toda. E nunca imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer justamente comigo. Mas aconteceu. E aqui estou eu, contando tudo para vocês. Hoje, aos 22 anos, sou mãe de um lindo menino de 1 ano e meio. E graças a Deus, consegui superar o meu passado. Acho que posso dizer que sou uma mulher forte e vitoriosa. Estou em busca não só de dar o meu relato, mas também de usar a minha experiência para fazer um apelo. Por favor, pais, mães, tomem cuidado com as pessoas. Nesse mundo não podemos confiar em ninguém. Vigiem as nossas crianças e ajudem elas o quanto for necessário. Conversem, ouçam, denunciem. Digam não ao abuso contra crianças, adolescentes e mulheres que também passam por isso. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a vocês da Nativa por me darem esse privilégio de contar a minha história e talvez com o meu relato conseguir impedir que algo de ruim aconteça na vida de alguém. Aconteceu comigo.